Shalom, shalom, povo de Deus. Nós estamos em uma série ministrando sobre os 8 fatos que você precisa saber sobre a oração. E hoje estaremos falando sobre o fato de número 6. Mas antes de falarmos desse assunto propriamente dito, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like aí no nosso vídeo, também que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não é inscrito, e que você possa, depois de ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, compartilhá-lo, para que outras pessoas tenham acesso, assim também você nos ajuda, né? Ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Mas o fato número 6 é o seguinte: a oração se relaciona com o ministério dos anjos. Nós estamos examinando o texto de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, e hoje estaremos lendo o versículo de número 43, que diz assim: Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Né? Então, Jesus, depois de orar, depois de submeter a sua vontade à vontade do Pai, a Bíblia diz que apareceu um anjo do céu para o fortalecer, né? Para assisti-lo, para auxiliá-lo naquele momento tão desafiador, tão difícil. E a gente vai perceber em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, o ministério dos anjos de Deus tão relacionado com a oração dos santos, com a intercessão dos santos, com o clamor dos santos. A gente tem várias passagens mostrando isso, a gente tem vários personagens bíblicos que experimentaram esse agir do ministério dos anjos de Deus quando clamaram ao Senhor, quando oraram a Deus. Por exemplo, a Bíblia nos fala em um período da história de Judá que o rei Ezequias estava governando e o rei Senaqueribe, rei da Síria, ele sitia Judá, né? Coloca Judá em um cerco e começa a ameaçar Judá, a nação de Judá, e afrontar o Deus dos céus. E a Bíblia diz então que o rei Ezequias, ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele adorou o Senhor, e Deus disse para ele: olha, vocês não terão que pelejar nessa guerra, apenas aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E sabe o que aconteceu? Em resposta ao clamor de Ezequias, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e um único anjo, olha só, um único anjo foi capaz de vencer 185 mil soldados assírios, né? 185 mil homens assírios foram mortos naquele dia através de apenas um anjo de Deus. E sabe o que aconteceu? O rei de Judá, o rei Ezequias, obteve vitória naquela peleja, obteve vitória naquela guerra. Né? Então, a oração dele fez com que Deus enviasse o seu anjo para guerrear em favor do seu povo. Nós temos também na Bíblia a oração de Daniel. Né? A gente vai ver Daniel orando e você vai ver Daniel intercedendo durante 21 dias, oração e jejum, que nós chamamos de jejum de Daniel. E quando dá o 21º dia, a Bíblia diz que o anjo Gabriel chega de Daniel, trazendo a resposta que ele estava pedindo, trazendo a resposta que ele estava clamando. E o anjo Gabriel disse assim para Daniel: olha, desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, desde o primeiro dia que você se dispôs a buscar a face de Deus, a clamar, eu vim, né? Deus me enviou. Deus havia enviado o anjo Gabriel em resposta ao clamor da oração, em resposta à oração de Daniel. Aí ele diz: porém, o príncipe da Pérsia me impediu. Né? Então havia um principado ali, um principado espiritual. A gente vai entender que não era um príncipe humano, mas um principado espiritual que regia naquela atmosfera. E esse principado espiritual estava resistindo a Gabriel, ao anjo Gabriel, estava fazendo resistência. Mas Daniel continuou orando, continuou intercedendo. E aí a Bíblia diz que o arcanjo Miguel veio para guerrear contra aquele principado, para assistir ao anjo Gabriel, para lutar, né, contra aquele principado da Pérsia, para que o anjo Gabriel pudesse então chegar a ter Daniel com a resposta que ele estava pedindo. A gente vai entender uma coisa bem interessante nisso, que a gente vai perceber também sobre essas hierarquias celestiais, né? E entender que cada anjo tem uma função. Por exemplo, o anjo Gabriel, ele é um anjo mensageiro. Você vai ver ele trazendo mensagem para Daniel, aqui no livro de Daniel, você vai ver ele trazendo a mensagem para Maria sobre o nascimento de Jesus, você vai ver o anjo Gabriel trazendo a mensagem para Isabel sobre o nascimento de João Batista. Então, o anjo Gabriel é um anjo mensageiro. Você não vai ver, pelo menos na Bíblia, você não vai ter registro do anjo Gabriel envolvido diretamente em batalhas espirituais.
Então ele é um anjo mensageiro. Aí a função dele é trazer mensagens celestiais à Terra em ocasiões extremamente especiais. E aí, claro, houve uma resistência no mundo espiritual. O anjo Gabriel não estava lutando, guerreando contra aquele principado. Deus enviou, em resposta ao clamor de Daniel, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel já é um anjo que está diretamente envolvido com guerra espiritual, com batalha espiritual, com a proteção do povo de Deus. Então, Deus enviou o anjo Gabriel, que guerreou contra aquele principado, minou aquela resistência, jogou por terra aquela resistência e pôde, então, conduzir o anjo Gabriel até a presença de Daniel para trazer a resposta que ele precisava. Então, todo esse movimento que estava acontecendo na atmosfera celestial estava também, a oração de Daniel estava envolvida em todo esse processo, né? Em todo esse processo de guerra espiritual, de batalha espiritual. O anjo veio quando Daniel começou a orar, desde o primeiro dia, olha que interessante, desde o primeiro dia que ele começou a orar, o anjo, com a resposta foi enviado, mas no mundo espiritual houve uma resistência, ele continuou orando e jejuando até o 21º dia, quando Deus então enviou o arcanjo Miguel, e aquela batalha foi vencida, a resposta que ele precisava chegou até ele. A gente vê também o Cornélio, né? O centurião Cornélio, que ele está clamando a Deus, está orando, ele tinha um hábito da oração, orava e dava esmolas, e a Bíblia diz então que orando a Deus, Deus enviou um anjo, né? E aquele anjo disse para ele, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram diante de Deus, manda a casa de Simão Pedro, em Jó, buscar por um homem, né, chamado Pedro, e ele vai dizer para você o que você deve fazer. E aquele anjo trouxe a resposta que Cornélio estava precisando. E então, em obediência àquela palavra que Deus tinha dado ao anjo para dar a Cornélio, ele manda chamar Pedro, e Pedro vem, capítulo 10 de Atos, eu estou narrando, traz uma palavra de Deus para ele, a família se converte, eles são batizados com o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, Deus faz uma obra linda naquela família gentia, mas tudo começa com o clamor, com a oração daquela família, com a oração daquele chefe de família, que é Cornélio. Nós vemos o movimento dos anjos ali, do anjo de Deus, quando ele está orando, quando ele começa a orar, porque justamente no momento que ele está orando é que esse anjo vem. A gente tem na Bíblia também o próprio Cristo falando sobre esse poder e essa relação dos anjos com a oração, quando ele está para ser preso e que Pedro, né, tenta defendê-lo, vamos assim dizer, tentando resistir à prisão, e aí Jesus disse, olha, esse é o momento, essa é a hora. E aí Jesus fala algo bem interessante, ele diz assim, será que você não acredita que eu poderia orar ao Pai e ele enviaria agora mesmo 12 legiões de anjos? Né? Então Jesus sabia que se ele orasse, se ele pedisse a Deus, claro que ele não ia fazer isso, porque ele entendeu, a gente viu isso no vídeo passado, ele entendeu que era a vontade de Deus que ele fosse à cruz, que ele morresse por nós, e não somente isso, mas que ele pagasse, como disse no vídeo anterior, a penalidade máxima pelo nosso pecado. Porém, ele disse, se eu orasse ao Pai, olha o que ele disse, se eu orasse ao Pai, se eu intercedesse, se eu pedisse ao Pai, ele estaria liberando 12 legiões de anjos para me proteger, para me guardar. Né? Vamos entender aí que cada legião há pelo menos de 2.000 a 6.000, então era muito anjo que seria liberado para guardar Jesus, caso ele pedisse a proteção de Deus naquele momento para não ir à cruz. Mas ele realmente precisava ir à cruz em nosso lugar, e aí por isso que ele não fez isso. Mas ele disse que se ele fizesse, se ele orasse, os anjos estariam ao seu dispor. Então a gente vai ver essa relação constante da oração com o ministério dos anjos. A gente vê, por exemplo, Cornélio, Ezequias, né, Jesus, o próprio Jesus. Agora, o que a gente vai entender é que nós não podemos, em hipótese alguma, orar aos anjos. Não. Aliás, os anjos de Deus, os verdadeiros anjos de Deus, eles não aceitam adoração, nem que nós oremos a eles. Você vai ver, por exemplo, que João o apóstolo, lá no livro de Apocalipse, por 2 vezes, por causa da excelência das visões que ele teve, ali, quando o anjo de Deus estava mostrando aquelas visões apocalípticas para ele, ele por 2 vezes vai para se ajoelhar diante do anjo para adorá-lo, e o anjo não aceita a adoração, ele diz, não faça isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Então os anjos verdadeiros de Deus, os verdadeiros anjos de Deus não aceitam adoração, nem aceitam que nós lhes peçamos diretamente, que nós oremos a eles, porque orar aos anjos
seria idolatria. Então, como é que os anjos se relacionam com a oração? Como é que o ministério dos anjos se relaciona com a oração? Quando nós clamamos a Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós intercedemos a Deus, então Deus é que envia os seus anjos para agir em nosso favor, para trazer respostas de orações, para trazer livramentos, enfim. Deus é que manda os seus anjos, Deus é que envia os seus anjos, mas nós não devemos orar aos anjos nem adorá-los, porque orar aos anjos seria uma idolatria. E olha que a Bíblia diz, os idólatras não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz, adora somente ao Senhor teu Deus, tá bom? Então a gente vai entender que quando nós estamos orando, intercedendo, clamando, nós estamos também ativando o ministério dos anjos em nosso favor, em favor de nossa família, em favor de nossa casa, em favor de nossa cidade, em favor de várias questões pelas quais nós estamos orando, tá ok? Então que você possa orar a Deus constantemente, Deus vai estar liberando anjos para guerrear em teu favor, em favor da tua família, em favor das causas pelas quais você ora, você intercede, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comente, também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas e se inscreva no nosso canal caso você ainda não é inscrito. Deus abençoe. Shalom, shalom.